Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal Ensinamentos a um Discípulo e hoje nós vamos falar sobre nascer de novo. E antes de começar o vídeo, por favor deixe seu like e compartilha com todo mundo que vocês conhecem, com a igreja, com a célula, com seus tios, com seus pais, para que todos nós podemos ser edificados pela palavra de Deus. Vamos começar uma série hoje de 4 vídeos que explica o novo nascimento, o motivo do batismo, o motivo de arrependimento e o motivo do Espírito Santo e o que nos leva essa trajetória a chegarmos à plenitude do varão perfeito que Deus nos preparou. Então, se prepara. Pois bem, então hoje nós vamos dar início a uma série chamada Nascendo de Novo e o primeiro vídeo vai ser sobre o que significa nascer de novo. Porque Jesus usou essa frase, nascer de novo, quando ele conversou com Nicodemos. O que ele queria dizer? Da onde ele tirou isso? Porque em todos os evangelhos nós só vemos essa frase em João. E com esse entendimento, nós podemos ter a revelação do que Jesus estava querendo dizer e o que quer dizer para nós hoje. Porque tem muitas pessoas que usam essa frase e eles mesmos eles mesmos falam que eles nasceram de novo. Porém, nem todos que falam que nasceram de novo realmente nasceu de novo, porque não entenderam o que Jesus estava explicando. Então o motivo que eu quero fazer essa série é, primeiro, para edificar o corpo de Cristo. Segundo, para deixar vídeos para um legado para a minha família. E também para aqueles que me conhecem saber o que eu acredito, segundo a palavra de Deus, em relação a nascer de novo. O que uma pessoa necessita para nascer de novo e se tornar um filho e uma filha de Deus. Então vamos lá. Abre suas Bíblias em João 3 e nós vamos ler a conversa inteira de Jesus até o versículo 15. E nós vamos entender realmente o que Jesus estava querendo dizer ali. Para vocês que não... Um pouquinho do background do livro de João. João foi discípulo de Jesus e João escreveu para pessoas, para discípulos de Cristo que já eram nascidos de novo, discípulos de Cristo que já foram batizados, já se arrependeram, já foram cheios do Espírito Santo. Então, isso é muito bom para fundamento. Então vamos lá, vamos ler. Versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreende de fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não quer dizer que aonde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão
se lhes falar de coisas celestiais. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos lá. O que quer dizer, o que a conversa de Jesus com Nicodemos? A primeira coisa, podemos ver que Jesus estava à noite com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. E os fariseus, nesta época, era um grupo da cultura judaica que também, como os saduceus e entre outros, eram zelosos à palavra de Deus. Porém, ao ver a performance, ao ver o que Jesus estava fazendo e por que Deus mandou o Messias naquela época para salvar não somente os judeus, mas todo o mundo, ele foi se encontrar com Jesus para realmente entender o que ele estava querendo dizer. E esse mestre da lei, que conhecia o Pentateuco, que conhecia a língua hebraica, que conhecia a cultura, que conhecia as festas, que conhecia todo o ecossistema, para entender que todas as promessas apontavam a Jesus. Mesmo assim, ele quis ter uma conversa privada com Jesus para realmente entender. E Jesus chegou para ele e falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu, porque para ele pensava que nascer de novo era nascer da carne. E por isso que Jesus fala: aquele que nasce da carne é da carne. Nós somos nascidos da carne. Nós somos nascidos com o pecado de Adão, com a semente de Adão dentro de nós, originalmente, saindo da barriga dos nossos pais. Mas o que Jesus estava falando aqui era um nascimento que Deus prometeu para todos aqueles que creiam ou que iriam crer em Jesus, para se tornar filhos e filhas de Deus. Isso é que Jesus estava falando nesse momento. Que haveria uma transformação tão grande que era semelhante a um nascimento de um bebê, porém do Espírito. Então, quando Jesus fala de novo, ele explica de uma forma melhor. É necessário ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Hoje nós vamos somente entender essa palavra, essa frase que Jesus disse, nascer de novo. Mas nessa trajetória de nascer de novo, o processo de conversão do cristão, não é só necessário que nascemos de novo, ou que falamos que nascemos de novo. É necessário arrependimento, batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo. E eu vou explicar cada um em outros vídeos. Porém, hoje eu só vou ficar no nascer de novo. Quando Jesus fala, é necessário nascer da água e do Espírito, Jesus estava se referindo às promessas que os profetas declararam, que haveria uma nova aliança que estava por vir, que haveria uma transformação não somente por fora, como eram os fariseus e os saduceus, que falavam bonito, que se vestiam bem, que gostavam de ser vistos pelas ruas como homens de Deus, mas dentro deles era como um sepulcro caiado. E é muito importante entender isso, porque se não entendemos a história da palavra de Deus, desde o início, do que Deus estava fazendo
escolhendo um povo e colocando e querendo colocar a palavra dele, não somente aqui no nosso conhecimento, mas na nossa vida. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Porém, não entendemos isso até mesmo até o momento que lemos os profetas. Abra sua Bíblia em Ezequiel 36, no versículo 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vemos aqui em Ezequiel 36 que ao profetizar a restauração do povo de Israel, Deus deu essa palavra para Ezequiel, que Deus purificaria o povo dele com uma água pura e limparia todos os pecados, todas as iniquidades do povo dele. E não somente limparia-os, mas também encheria a cada um com o Espírito Santo. E com o Espírito Santo dentro do povo de Deus, o coração de pedra se tornaria agora um coração de carne. O coração de pedra significa um coração duro para obedecer a Deus, um coração fechado, um coração que não se inclina a obedecer a Deus, que não se inclina a escutar a voz de Deus. E o coração de carne é o coração novo, aonde a vida verdadeira habita. Quando ele fala, aspergirei água pura sobre vocês, Deus estava querendo, aqui em Ezequiel 36, em relação a Levíticos 17, quando vemos a purificação ao tocar um animal morto. E ao tocar um animal ou alguém que está morto, aquela pessoa ficaria impura. Então essa purificação aqui de água significa todos aqueles que estão impuros ao tocar algo que está morto. Por exemplo, aqui nesse caso é os ídolos. E Deus trouxe essa água que purificaria. E vemos isso em chegada de João Batista, apresentando um batismo de arrependimento. Vemos isso também no livro de Atos. E vemos também em João 3, daquele que não nascer da água e do Espírito. Hoje eu não vou explicar o porquê que o batismo é tão importante. Hoje não é o vídeo. Porém, de acordo com a Bíblia, colocando doutrina religiosa e denominação completamente de lado, o batismo é necessário e parte da conversão e da salvação de um cristão e filho e filha de Deus. Agora, não é o vídeo para eu completamente explicar esse tópico. Mas o que eu quero dizer aqui é que em Ezequiel 36 é o que Jesus estava dizendo para Nicodemos, para aquele mestre da lei que sabia, que conhecia os profetas, o que Jesus estava falando. Hoje se cumpriu o que Ezequiel estava falando. Hoje estou aqui, Nicodemos, te dizendo que o que Ezequiel disse, que Deus entregaria, que purificaria com uma água pura, que daria um espírito e trocaria o coração de pedra de carne, é isso aqui que eu estou dizendo hoje, Nicodemos. Que nós precisamos desse coração novo, de ser cheio do Espírito Santo e sermos limpos através da água,
do arrependimento. Jesus estava falando isso para Nicodemos. E não mesmo, nem só mesmo em Ezequiel, mas também em Jeremias. Abre suas Bíblias em Jeremias 31. Vamos um pouco mais para trás. Jeremias 31, versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu povo nem ao seu irmão dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa passagem de Jeremias fala também de uma promessa, aonde Deus não só colocaria as leis dele em nossas mentes, no nosso conhecimento intelectual, mas a lei de Deus seria colocada em nossos corações. E como sabemos que estamos obedecendo a Deus, às leis de Deus, nós que somos cristãos, nós que somos gentios, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo revela a lei do Pai. E por isso que é muito importante o batismo do Espírito Santo, que hoje não é o vídeo, mas o Espírito Santo na vida de uma pessoa que nasceu de novo é essencial. E até porque eu até mesmo me pergunto se alguém que nasceu de novo, que fala que não tem um Espírito Santo, ou mesmo que tenha dúvida de que tem um Espírito Santo, realmente nasceu de novo. Para esse tipo de pessoas, nascer de novo nem mesmo tem um significado. Mas para aqueles que realmente entendeu o que Deus tem preparado através do seu Filho Jesus, esse sim tem os frutos de arrependimento e vão colher os frutos. Agora, ao ler o restante de João, vemos que Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito. Agora que entendemos o significado e o que Jesus queria dizer ali para Nicodemos, nascer da água e do Espírito, que a água é o batismo e que o Espírito era o Espírito que Jesus entregaria para todos os discípulos e que foi inaugurado no dia de Pentecostes, que o Espírito de Deus habitaria em nós, no corpo de Cristo e em nossas vidas. Era esse o nascer de novo que Jesus estava dizendo para Nicodemos. A purificação, a troca do coração. Agora eu quero que você entenda que João 3,16 não é o Evangelho. João 3,16 não é o Evangelho completo. João 3,16, você entende o plano de Deus desde o começo até o final. O que Jesus queria fazer. João 3,15 explica que Jesus, como a serpente no deserto, que fala lá em Números, que seria levantado para todo aquele que visse ou olhasse para a serpente, fosse curado, da mesma forma o Filho de Deus deveria ser entregue para ser morto naquela cruz. E é isso que entendemos também. Porém, sem arrependimento, sem batismo e sem o batismo do Espírito Santo, não há um novo nascimento por completo. Por quê? Porque não há uma transformação de mente e de coração genuína. E lendo João 3, continuando depois do versículo 15, vamos ler. Porque Deus tem
tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, porque se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que acontece? Porque as pessoas, a entender que necessitam nascer de novo, que tem um caminho que traz salvação, redenção, purificação, reconciliação com o Pai, não escolhem esse caminho. Por que que as pessoas, a entender que Cristo veio para salvar elas do pecado, não fala que Cristo veio salvar do inferno, mas do pecado que elas vivem, que habitam, que elas amam, que são as trevas, que são as obras das trevas. Jesus veio para salvar as pessoas do pecado. Porém, nós vemos aqui que eles amaram as trevas mais do que a luz. A luz é a vida de Cristo. E ao amar este mundo, e ao amar as atitudes pecaminosas que nascemos, que deveríamos nos arrepender, eles amaram mais do que a luz. E por quê? Porque ao entender a ser exposto à luz, eles sabem que as atitudes dessas pessoas são reprovadas. É igual você acordar, seu quarto está completamente bagunçado, roupa jogada no chão, a cama está bagunçada, sapato aqui, roupa ali, tem que aspirar porque está cheio de sujeira. Porém, se você está com a luz apagada, você nem se preocupa com isso, porque você nem vê nada. Mas a partir do momento que você acende a luz, você vê que o seu quarto está uma bagunça. E você tem que colocar em ordem. Quando nós temos um encontro com Jesus, com a verdade de Deus, essa analogia é a mesma coisa. Porque nós não sabemos o quanto que nossas vidas está bagunçada até o momento que Jesus vem e acende a luz. E no momento que Jesus acende a luz, tudo que não tinha sentido, tudo que faltava, o vazio de nossos corações, o vazio de nossas vidas é preenchido. Porém, o quarto ainda está bagunçado. O quarto ainda tem que ser limpo. Jesus somente acendeu a luz. Como que podemos arrumar o quarto depois que a luz foi acesa? Bom, é bom você pegar uma vassoura e pegar um cesto de roupa e pegar uma roupa de cama limpa, porque aquele quarto tem que ser limpo. Esse é o processo. A limpeza do quarto. Depois que Jesus acende a luz, a limpeza de nossas vidas é o processo que Jesus explicou para nós. Nascer da água e nascer do Espírito. Em Romanos vemos que as pessoas sabem o que Deus quer, a vontade de Deus. Se você parar qualquer pessoa na rua e perguntar para ela o que é o certo e o que é errado. Claro que algumas você pode entrar em algum debate em relação ao que é moral, da onde veio, a verdade absoluta. Porém, todos nós que cremos em Deus sabemos que a verdade absoluta vem da palavra de Deus. A moral que vivemos nas nossas vidas,
vem da palavra de Deus. Mas sabemos que todos têm dentro deles a lei de Deus que mostra e que tem uma percepção do que é correto e do que é errado. E mesmo que eles entendendo do que machuca, do que vai completamente de contrário à vontade de Deus, eles não só continuam praticando, mas aprovam aqueles que praticam também. Ao invés de falar, ei, eu pratico, mas cara, não me copia. E a minha vida é errada. Vai e faz o certo. Não. Eles vão lá, vivem o errado, vivem no pecado e ainda fala, cara, isso, vive dessa forma também. Vai lá, continua. Morre, se droga, se mata, perde sua vida. Porque é isso que eu estou fazendo com a minha própria vida. É isso que eles falam. Romanos explica isso para nós. O processo de nascer de novo, de uma pessoa que se deparou com a luz e agora o que você vai fazer com a luz que você encontrou? É isso que Jesus quer que nós fazemos. E Deus deu esta promessa para que poderíamos nos tornar filhos e filhas de Deus. Esse caminho que Deus nos fez desde o começo, porque Jesus, o Cordeiro, estava imolado já desde o começo. Deus deu essa promessa para que todos aqueles que crê em Jesus poderiam se tornar filhos e filhas de Deus. Em João 1,12 fala, mas a todos quantos a receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus nos prometeu que seríamos filhos e filhas de Deus. Porém, nem todos são filhos e filhas de Deus. Nem todos que falam, eu nasci de novo, são filhos e filhas de Deus. Nem todos que vão à igreja são filhos e filhas de Deus. Nem todos que carregam uma Bíblia debaixo do braço são filhos e filhas de Deus. Nem todos aqueles que falam da boca para fora ou se vestem bonitos são filhos e filhas de Deus. Eu quero colocar isso bem claro. A palavra de Deus fala bem claro as características das pessoas que nasceram de novo. E agora eu quero separar o que realmente mostra a vida de uma pessoa que nasceu de novo. Porque entendemos o que Jesus quis dizer para Nicodemos. Entendemos o que a Escritura nos diz, o que fala da água e do Espírito. O plano de Deus, desde o começo, desde os profetas, a promessa de Deus que nos tornaria filhos e filhas dele. Agora, como que se parece uma vida de alguém? Tá bom, nasci de novo. O que é? Como que eu posso ver alguém? Como que eu posso identificar que alguém nasceu de novo? Todos que praticam a justiça de Jesus. Não é qualquer justiça, é a justiça dele. É a justiça que ele revela na vida dele. Justiça social não é a justiça de Jesus. Justiça do negro, justiça do pobre, justiça do branco, justiça do rico, não é a justiça de Jesus. A justiça de Jesus é completamente contrária à desse mundo. O menor vai ser o maior. O que chora é o que vai se alegrar. O que perdoa é o que é abençoado. O líder é quem serve. É um reino de cabeça para baixo, de acordo com a visão do mundo.
O segundo é aqueles que não continuam praticando o pecado, não vivem no mesmo estilo de vida de antes, nos mesmos vícios ou no mesmo comportamento. Segundo Coríntios fala que tudo se fez novo, a vida velha passou. Se você veio, se achegou a Cristo, nasceu de novo, se arrependeu, batizou nas águas, recebeu o Espírito Santo e ainda vive do mesmo estilo da vida passada, nos mesmos vícios, na mesma forma de pensar, com a mesma ira, com a mesma inveja, com a mesma depressão, com a mesma mentira, com a mesma traição, vivendo, sabendo, como diz Romanos, o que é a vontade de Deus e mesmo assim continua fazendo. Sinto de lhe dizer, mas você não nasceu de novo. Se alguém continua vivendo da mesma forma que vivia na velha vida, porém agora se diz que nasceu de novo para Cristo, essa pessoa não sabe o que está falando. E eu falo isso com temor, por quê? Eu não é que eu sei mais do que alguém. É porque no dia que Jesus voltar e nós fomos reinar com Ele, e depois do reino dele por 1000 anos, vamos ir para o grande julgamento, onde os livros vão ser abertos. E se você e tudo que nós falamos, todas as nossas atitudes, tudo que fizemos nessa vida, vai ser exposto a Deus. E se você não entender, e se eu também não entender, que uma vida de alguém que nasceu de novo em Cristo é uma vida que, segundo a palavra de Deus, é alguém que não vive da mesma forma que o mundo, por que eu vou continuar vivendo dessa forma? Se eu sei que esse é o padrão da vida que Deus quis e quer para todos os filhos dele. As características de alguém que nasceu de novo é que é uma pessoa que ama os irmãos. A igreja de Cristo é repleta, é uma família. E aquele que serve os irmãos é uma característica de alguém que nasceu de novo. Não só servir no culto, gente. É alguém que serve de segunda a segunda, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com tudo que você tem. Essa sim também é uma outra característica de alguém que nasceu de novo. A obediência a Jesus, 1 João 5, do 1 ao 4. Tudo que Jesus nos disse, tudo que Jesus nos entregou, nos ordenou. Esse sim, a obediência a Jesus é um sinal de alguém que nasceu de novo. Que pregam as boas novas, que curam os enfermos, que expulsam os demônios e que batiza as pessoas nas águas e que batiza também as pessoas no Espírito Santo. Não estou falando que você é o que batiza, claro. Quem batiza é o Espírito Santo. Porém, o que lemos em Marcos 16, que esses sinais acompanhariam todos aqueles que creem. Você também, se nasceu de novo, você é esperado que você pregue a palavra de Deus. Que nós pregamos a palavra que também nos transformou. Se é tão bom, por que nós guardamos para nós? Se a palavra de Deus nos transformou e for de graça, por que nós seguramos para nós mesmos? Então, pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos, batizar as pessoas no Espírito Santo, é requerido para todos aqueles que nasceu de novo. Está lá em Marcos 16 e Mateus 28.
e se lê também no livro de Atos. Para concluir, essa vida com Deus, ao nascer de novo, entendemos com a conversa de Jesus com Nicodemos, entendemos que não é uma vida onde podemos falar da boca para fora, porém é um caminho que Jesus trilhou e fez para nós também, para que possamos segui-lo. E requer muita renúncia, requer muita morte para nós mesmos. É um caminho doloroso. Eu acabei de falar que, claro, a salvação não custou nada para nós, porém custa tudo. Não custa nada, mas custa tudo. Nos custa demais. Nos custa a nossa liberdade. Quer dizer, a liberdade verdadeira está em Cristo. Nos custa o nosso dinheiro, porque agora o nosso dinheiro é para manifestar o reino. Custa o nosso tempo, custa nossos sonhos, custa a nossa alegria, custa tudo, o nosso sentimento, o nosso corpo, a nossa virilidade, custa tudo. Porque agora somos servos do Senhor e requer uma vida de obediência, uma vida de devoção ao Pai. Eu entendo, meus irmãos batistas, porém aqueles que falam uma vez salvo, sempre salvo. Muito cuidado, que a Bíblia nunca falou isso. Uma vez salvo, sempre salvo? Sim, quando você já estiver com o corpo glorificado, aí sim, não tem como perder a salvação. Mas se nós não finalizarmos a nossa jornada com Cristo até o último dia das nossas vidas, é capaz sim de Deus nos rejeitar. Porque Jesus falou: todo aquele que me rejeitar perante ao homem, eu rejeitarei-o perante ao meu Pai. Não seja amigo do mundo. Todo aquele que vive como o mundo, que o mundo aceita, que o mundo aplaude, é uma pessoa que não nasceu de novo. Espero que você entendeu o significado dessa frase. E no próximo vídeo nós vamos entender o significado do batismo e por que o batismo é necessário para a salvação. Fique com Deus, seja abençoado e até logo.